Esse é o texto base da série que estamos ministrando, Prosperidade e Paz. E o texto diz assim: e a todo homem a quem Deus der riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Coloca o tema, por favor. Eu quero falar nesse terceiro domingo sobre algo que o Espírito Santo explodiu no meu coração. Eu quero falar sobre os inimigos da prosperidade. Inimigos da prosperidade. Quantos de verdade querem prosperar? Levante a sua mão. Você está num ambiente profético. Não trate esse ambiente como qualquer ambiente, porque esse ambiente pode alterar o curso da sua história. Feche os seus olhos. Você pode liberar uma palavra sobre mim. Faça isso, vai. Vai, Espírito Santo. Nós declaramos sobre esta casa que ninguém é maior do que o Senhor sobre este lugar. Profetizamos, ó Pai, este lugar é um lugar de prosperidade. Esta casa é uma casa de prosperidade e paz. Por isso, Espírito Santo, vai soprando sobre este lugar, sobre cada família aqui representada. Libere, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor faça nesta manhã. Nós clamamos ao Teu Espírito, para que o Teu Espírito sopre, 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 sopre sobre este lugar. Levante as suas mãos, adore ao Senhor com essa canção. Vai, levante, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode fazer melhor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Aí eu creio que você pode fazer melhor. Diga! Sim! Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Escute. Quantos acreditam que esse ambiente é profético? Então eu quero convocar você. Se você acredita naquilo que carregamos, você vai levantar suas mãos agora e nós vamos atrair a presença do Espírito Santo, para que o Espírito possa se mover. Aquilo que eu carrego não pode mudar a tua vida, mas se o Espírito Santo decidir descer e marcar você, a sua segunda-feira nunca mais será a mesma. Você está comigo aqui? Então levante as suas mãos e adore ao Senhor com o refrão dessa canção, como nunca antes, como se fosse a última canção. Declare. Ele virá. Ai, 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 declare. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Sim. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele.
sentido primário desse texto, pastora Jordana, pastora Lorena, é deixar claro para mim e para cada um de vocês que me assistem e que me vê, que não existe mérito em nenhuma das nossas conquistas. Tudo aquilo que alcançamos tem a mão de Deus. Tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos foi uma decisão que o céu tomou. João registra em sua palavra, ou no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 27. O homem não pode receber nada, eu disse nada, se os céus não decidirem entregar. Aquilo que está em minha posse não está ligado à minha inteligência, por mais inteligente que eu seja. E Deus não menospreza nem ignora a inteligência de ninguém. Mas por mais capaz, por mais cheio de sabedoria, por mais alargado que eu fui, João está dizendo que aquilo que está nas minhas mãos está ligado ao sim dos céus. Observe o que eu vou dizer. Salomão, na sua velhice, tomado de uma sabedoria incrível e única, diga-se de passagem, quando ele escreve esse texto, ele divide esse texto em duas partes. A primeira parte, ele faz uma abordagem sobre riqueza, dizendo que a riqueza é um dom que vem da parte do Criador. Na segunda parte, ele fala sobre prosperidade. A maioria que me ouve e que me vê não sabe a diferença e precisa saber entre riqueza e prosperidade. Riqueza no sentido literal significa a capacidade de alcançar bens ou de construir ou fazer patrimônio. Ao cabo que prosperidade, escute, é o poder para delas comer ou desfrutar. Levante a mão direita, declare com voz de profeta: riqueza, mais forte, riqueza é conquistar, prosperidade é desfrutar. Você está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que Salomão é um homem que teve o privilégio de estar num domingo pela manhã como esse, na presença do Criador. O problema é que você sai da sua casa e por causa do advento do sistema religioso, você ainda acredita que você está na presença do pastor. Você não está na minha presença, você está na presença do próprio Deus. Alguém pode dizer amém? Salomão tem aproximadamente 17 anos quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Eu já disse e repito, e todo encontro verdadeiro com Deus vai mudar a sua vida para sempre. Por que é que pessoas são alcançadas pela igreja e não têm a sua vida alterada? Porque pessoas frequentam talvez até a casa do pastor e não têm a sua vida modificada, porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Porque todo encontro verdadeiro com Deus vai mudar todas as rotas da sua existência. Salomão tem um encontro verdadeiro com Deus. E pasme você, neste encontro Salomão não pede a Deus que lhe dê o dom da riqueza. Mas a Bíblia diz em 1 Reis 10, 23, que Salomão recebe o dom da riqueza, se tornando o homem mais rico do mundo antigo. Salomão não é qualquer um, ele é o homem mais rico do tempo medieval, do tempo antigo. E isso me impressiona, porque quando ele está na presença do Criador, a Bíblia diz que de noite Deus o visitou. E quando Deus o visita pela noite, está escrito no texto, Ele lhe dá o direito de lhe fazer um pedido. E ao invés de pedir: Deus, libere sobre mim o dom da riqueza, ele pede para Deus: Deus, libere sobre mim o dom da sabedoria. E talvez você veio cheio de expectativa nessa manhã dizendo: Deus, libere sobre mim o dom da riqueza. E nós temos aqui a evidência de um homem que tem um encontro com Deus. Deus lhe permite lhe fazer um pedido, e ao invés de pedir aquilo que você está pedindo, ele decide pedir não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa.
Porque tem horas que você precisa ser maduro o suficiente para pedir não aquilo que quer, mas aquilo que precisa. Quem está comigo aqui? E ele então lhe faz um pedido dizendo: Deus, eu quero sabedoria para governar o seu povo. E eu aprendo um princípio espiritual aqui. Todas as vezes que eu peço algo para Deus, para cuidar daquilo que é dele, Deus libera sobre mim a capacidade financeira para financiar o seu propósito. Se aquilo que você está pedindo para em você, não conte com a mão do Criador. Se aquilo que você está pedindo vai ser represado em você ou na sua casa, não conte com a ajuda do próprio Yeshua. Salomão nos ensina uma verdade: aquilo que eu estou pedindo tem um propósito: cuidar daquilo que é interesse dos céus. A pergunta que não quer calar é: você está pedindo o dom da riqueza para cuidar daquilo que é interesse seu, ou daquilo que é interesse dos céus? Levante as suas mãos, por favor. Adore o refrão dessa canção comigo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Quando você adora, Deus visita a tua causa. Vai. Tendo tudo por amor e com alegria. Você pode fazer melhor. Mais uma vez, declare, vai. Segura aí. Deixa Deus te usar. Aleluia. Quais são, pastor, os inimigos da prosperidade? Porque a geração que veio antes de mim não prosperou. E a minha casa hoje não consegue sair do lugar. Eu não prospero por nada, pastor. Me ensina. Primeiro, se você puder, anote. O primeiro inimigo da prosperidade é a ingratidão. Diga comigo. Mais forte. O que é ingratidão? A ingratidão é a incapacidade de reconhecer o que Deus tem feito, o que as pessoas à minha volta têm feito, o que a vida me tem proporcionado pela via da graça de Deus. Isso é ingratidão. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, diz: a gratidão é a maior de todas as virtudes. O problema é que não importa o que você faça para o ingrato, porque ele nunca está satisfeito. Quem está entendendo, faz assim. Jesus é o nosso maior exemplo de gratidão. Em João 5,19 diz que nós precisamos nos mover segundo Ele se moveu. Ele é o nosso maior exemplo. Nem todas as orações que Jesus fez estão registradas na palavra de Deus. Mas o fato é que todas as orações que Jesus fez, elas têm um início que são um fundamento de um princípio espiritual que Ele está dispensando sobre nós. Ele diz assim: Pai, eu te dou graças. Jesus está semeando em nossos corações um princípio espiritual, que o que glorifica a Deus é quando eu reconheço a grandeza dEle naquilo que Ele já depositou em minhas mãos e não naquilo que Ele vai depositar. A gratidão toca o coração de Deus. Enquanto isso, escute, aprenda uma verdade espiritual: a ingratidão
anda de mãos dadas com o orgulho. Olha que incrível isso aqui, pastora Daiane. Enquanto a ingratidão é não reconhecer aquilo que Deus fez, aquilo que as pessoas que Deus plantou no meu caminho fizeram para comigo, e aquilo que a vida me tem proporcionado pela via da graça de Deus. Olha, presta atenção, o orgulho é totalmente diferente. Ele se consiste em te convencer que tudo que você fez é mérito exclusivo teu. E nós estamos vivendo debaixo de uma mentalidade de gente ingrata e orgulhosa. Quando dá errado, Deus não foi comigo, mas quando dá certo, foi eu, porque a glória pertence a mim. E se você quiser ativar uma prosperidade que venha dos céus, você precisa entender que não há espaço no reino de Deus para gente ingrata e gente orgulhosa. Declare bem forte: não seja ingrato e nem orgulhoso. Então, o primeiro obstáculo que você precisa vencer é o obstáculo da ingratidão. O segundo obstáculo é o obstáculo da avareza. É o obstáculo da... Essa palavra é uma palavra muito conhecida, sim ou não? Mas pouco entendida. E o que muda a minha vida não é o que eu conheço. O que muda a minha vida é o que eu entendo. Você está comigo aqui? Se eu observar essa palavra na sua raiz etimológica, no grego, avareza significa pleonexia. Pleonexia é a ganância, ambição excessiva ou desejo desmedido de possuir alguma coisa. É o desejo de ter sempre mais. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. O desejo de ter sempre mais. E o mundo tem plantado em mim, o mundo tem plantado em você uma necessidade que Deus não plantou, de possuir aquilo que nunca iremos usar. Quando eu olho para o escritor segundo Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele nos adverte dizendo assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que Deus tem lhe dado. O problema nosso é que a gente não está contente. A gente não consegue encontrar contentamento em nada. E o problema do avarento é que ele nunca está contente com aquilo que Deus lhe deu. O discurso dele é futurístico. Ele sempre vai dizer algo assim: quando eu tiver uma casa melhor ou maior, quando eu tiver um carro melhor, quando eu tiver uma empresa mais rentável, eu vou desfrutar. A verdade é que todo avarento, ele não consegue se mover no presente, porque na sua ganância, ele é arrastado para o futuro. Você está comigo aqui? Paulo não é qualquer um, preste atenção. Paulo é o apóstolo da graça que foi criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época. Ele tem dupla cidadania. Paulo é poliglota. Ele domina, de acordo com os estudiosos, mais de 5 línguas. Paulo é alguém que tem tudo para ser um nobre de alto nível, mas ele decide sofrer por causa do reino que foi plantado dentro dele. E na sua maior crise, diga comigo, maior crise, porque se você não passou, se prepare,
porque todos iremos passar por um dia de crise. E Paulo diz assim: quando eu, Paulo, cheguei em Antioquia, nenhum alívio eu tive à minha carne, mas em tudo eu fui atribulado, lutas por fora e temores. Você já imaginou? Ele está dizendo: o pau está quebrando aqui fora, mas também está quebrando aqui dentro. Porque é pior do que um cenário de guerra aqui fora, é um cenário absoluto de guerra aqui. Paulo está dizendo: eu não fui aliviado, nem fora, nem dentro. Só que Paulo, em Filipenses 4:11, eu gosto disso, ele escreve algo que me ensina e que precisa te ensinar. Ele diz: eu, Paulo, em meio às adversidades, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo é: não é o que eu tenho, não é o que eu perdi, não é o que Deus vai me dar, o que me preenche é a glória do Criador que foi manifesta através da vida do Filho de Deus. Se você está me entendendo bem forte, diga glória a Deus. Esteja contente, porque o contentamento é um muro de proteção para o teu coração. Ele vai blindar o teu coração contra a avareza. Declare comigo: um dos fundamentos, mais forte, um dos fundamentos da prosperidade é o contentamento. Agora pergunta para quem está do teu lado: você está contente? Eu não perguntei se você está satisfeito. Eu perguntei se você está contente. Porque a gente não tem que dizer eu estou satisfeito estando insatisfeito, porque Davi nos ensina a ser transparente com Deus. Eu estou contente no espírito, mas insatisfeito com os meus resultados, Deus. Por isso, me ajude. Você está comigo aqui? Quem está pegando essa palavra? Talvez foi a palavra mais difícil que Deus falou comigo nos últimos meses. A pastora Jordana viu, ela não vinha. Eu falei: Deus, tem culto amanhã, o senhor está sabendo? Se o senhor não falar comigo, complica. E ele não falava. Eu falei: amor, eu vou falar qualquer coisa lá. Escute, terceiro obstáculo, guarde isso. Essa palavra é uma chave, diga comigo: chave. Porque Deus está virando um tempo na sua vida financeira. Levante a sua mão, declare bem forte: glória a Deus. Não, levante as suas mãos, adore comigo, vai. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Vai, declare. Eu sinto a tua glória na tua casa, papai. Meu destino por Deus. Sim. Tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu destino por Deus. Tudo é Sim. Escute. Primeiro obstáculo, diga ingratidão. Grava aí. Segundo obstáculo para que você viva a vida próspera que está prometida na palavra, diga avareza. E o terceiro obstáculo, diga comigo, ausência de generosidade. Deus não pode prosperar alguém segundo os princípios do seu reino, se esse alguém não entendeu que ele precisa ser uma fonte, diga comigo fonte. Uma das maiores características desta geração é ser amante de si mesma. Nós somos uma geração cristã
amante de si mesmo. Ontem eu fui levar meus filhos, não era dia, pastora, não briga comigo. Lá em casa tem regra, irmãos, na sua tem também? E ontem eu fui levar os meninos escondidos da pastora no McDonald's. Estou confessando no altar. Tem perdão aí? Já libera agora na frente da igreja. Ela já chegou lá em casa ontem, tarde. Depois do culto de jovens que eu não vim, porque eu era jovens mais maduro, eu não participo. E ela falou assim, eu vi um brinquedo do McDonald's aqui. Eu falei, estou dormindo. Escute, concentre. E eu estava ali, e um garoto estava ali. Um garoto vendendo jujuba. Meus filhos comendo do melhor. E o Espírito Santo falou, ei, não tem nenhum generoso nessa casa. Eu fiquei com vergonha, porque eu estava tão focado naquilo que eu estava fazendo, que eu não vi que tinha uma criança com fome. E quando eu levei ele, falei, pode escolher. Ele disse, tio, o que o senhor quiser. Eu falei, não, hoje é o que você quiser, pode escolher. E ele disse, eu quero com um brinquedo. Eu falei, pode escolher. Porque a generosidade precisa manifestar a vida de Deus por onde você passar. Uma geração amante de si mesma. Uma geração que não entendeu que Deus não opera através de gente egocêntrica. A palavra egocêntrico no grego, na sua raiz etimológica, presta atenção, ela é a junção de duas palavras, egon, ketron com K. Egon ketron significa o eu estabelecido no centro. Deixa eu dizer algo para você. Você quer que Deus entre na sua história, sim ou não? Entenda um negócio aqui. Todas as vezes que você se manifesta com egocentrismo, você estabelece o eu, e ele ocupa toda a geografia, e Deus não entra em geografia ocupada. Eu estou convidando Deus para entrar na cena, e Deus não entra, claro, está ocupada por você que é egocêntrico. Como que Deus vai operar num ambiente que está ocupado? Para que Deus entre no cenário, preste atenção, Pedro passou a noite toda fazendo o quê? E nada, cheio de egocentrismo. Eu sou profissional da pesca, eu nasci aqui, eu conheço os peixes, eu conheço a lua, eu domino o barco. Só que ele não esqueceu que o Deus que governava os peixes estava ali. Olhe para cá. Deus não sobe no barco de Pedro enquanto Pedro não decide descer. Porque Deus não entra em barco ocupado. E talvez esse seja o nosso problema. A prosperidade não toca na nossa casa, na nossa causa, em tudo que leva o nosso nome, porque todas as geografias que Deus nos entregou está ocupada demais. Sabe qual que foi um dos maiores erros que eu cometi em 2 anos e 9 meses de igreja? Porque Deus me deu alguns talentos, e eu acreditava que esta igreja ia explodir, porque Deus me deu talentos. Foi quando Deus falou: ô menino egocêntrico, eu te dei uma porção, mas enquanto você não entender que eu não ocupo geografias ocupadas, você não vai viver aquilo que eu sonhei. E talvez essa seja a sua situação. E o Espírito de Yahvé está me usando para dizer para você que você precisa entender esta verdade. Todo generoso sabe dessa verdade. Ele é o elo de providência divina na vida de alguém. Você sabia disso?
Tem gente que está orando agora, não é desta comunidade, e Deus vai dispensar uma palavra dentro de você. E quando você estiver fora das quatro paredes da igreja, você vai ser o elo de resposta na vida dele e dela. Quantos acreditam nessa palavra bem forte? Diga glória a Deus. Segundo a lei mosaica, olha que incrível isso aqui. Todas as vezes que o tempo da colheita chegava, olha que coisa sensacional, Camila. A colheita chegou. Eles estão colhendo. O cesto agora está cheio. Tudo que caía do cesto, ninguém tinha autorização de pegar. Porque se caiu, é porque o cesto transbordou. E se transbordou, tem que tocar alguém que não seja você. O problema é que quando transborda, você pega aquilo que caiu. E Deus está dizendo: como que eu vou continuar transbordando, se tudo que eu libero para em você e na tua casa? Pastor, não entendi, me mostra na Bíblia. Lembra de Ruth? Ruth estava no campo, passando dificuldade, ela entendeu. Havia uma lei mosaica, que fazia com que aquilo que caísse do cesto transbordando, era para cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Ela se enquadrava ao terceiro cenário. Ela era uma estrangeira. Então eles estavam colhendo, e ela estava atrás, pegando aquilo que estava caindo do cesto. Porque aquilo que não é valioso para você, vai sustentar a casa de muita gente. Você está comigo aqui? Se você quiser viver uma prosperidade que venha dos céus, não ouse colher aquilo que caiu no chão, quando o tempo do transbordo tocar a tua casa. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Guarde o que eu vou dizer. Deus só vai te dar em abundância, para que você seja a resposta da oração de alguém. Se o teu objetivo de ser rico, de ser próspero, é morar num condomínio fechado, conquiste com as mãos. Se o teu objetivo de ser rico e próspero é de tocar aonde Deus deseja, pode contar com a aliança divina. Porque se o teu alvo é ser um elo, é ser uma resposta ao clamor de alguém, se prepare para ser próspero segundo a bondade do Criador. Quem está comigo bem forte, diga glória a Deus. Quarto obstáculo: mentalidade miserável. Deus não pode mudar a vida, transformar os resultados. Deus não pode aumentar as medidas dos frutos de alguém que tem uma mentalidade miserável. Eu estou na igreja há 12 anos. Vou falar algo aqui, porque Deus está mandando. Não fica triste comigo. Tem gente que questiona quando o pastor pinta a igreja, porque a mentalidade é miserável. Tem gente que questiona quando o pastor compra algo novo para a igreja, porque a mentalidade é miserável. Sabe o que é que nós fazemos aqui na igreja? Tudo que compramos é intencional. Sabe por que nós colocamos aquela máquina de café que infelizmente estragou? E eu não aceitei colocar na igreja uma máquina que não fosse digital. Sabe por que tem um totem digital na entrada? Não é porque a gente quer aparecer, é porque o Espírito Santo me falou: eu preciso transicionar a mentalidade de muita gente aqui. Gente analógica, que precisa viver uma mentalidade digital, senão a empresa vai fechar. E nós estamos cooperando com o Espírito Santo. Nós não estamos colocando nada aqui para poder receber aplauso de ninguém. Nós só queremos que Deus arranque de alguns a mentalidade miserável, para que possa prosperar.
Quem está aqui, diga glória a Deus. Toda vez que o dinheiro rege a minha vida, eu me revelo mentalmente e espiritualmente como miserável. Guarde isso. Você não mede a espiritualidade de alguém pelos dons espirituais que esse alguém tem. Você não mede a espiritualidade de alguém pela autoridade que esse carrega, pelo cargo eclesiástico que ocupa. Quer saber? Você mede a espiritualidade de alguém observando a forma que ele lida e ela lida com dinheiro. Olha o silêncio da morte. A forma como você lida com dinheiro determina o seu nível de espiritualidade. É por isso que na carta da igreja de Laodiceia, João, cheio do Espírito, preso na ilha de ele escreve assim, Apocalipse 3,17: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olhe para mim, me dê sua atenção. Deus está usando João para chamar a igreja mais rica da Ásia Menor de desgraçada, cega, pobre e nu. Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Porque o dinheiro ocupou o lugar dele no coração dessa igreja. E todas as vezes que o dinheiro ocupar o lugar de Deus na tua história, você deixa de ser alguém abençoado e passa a ser alguém desgraçado. Você está comigo aqui? Você pode levantar suas mãos mais uma vez? Você pode adorar o Senhor com o refrão dessa canção? Deus está mudando a tua mentalidade, vai. Tudo que eu tenho é teu. Vai, declare, vai. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Vai, levante as suas mãos, adore, vai. Tudo que eu tenho é teu. Você está no ambiente profético, vai. Cristo, Declare. tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Meu Deus, é isso, é isso, é isso. Tudo que eu tenho e sou é teu. Você tem coragem de cantar? Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Observe o paradoxo. Elias é conhecido na Bíblia como o profeta do fogo. Ele também é conhecido como Elias o Tisbita. Por quê? Porque ele era de uma pequena geografia, de uma pequena aldeia chamada de Tisbe. Ele exerce o ministério profético por aproximadamente 32 anos. O que é interessante observar é que Elias, ele é conhecido. Todos sabem o seu nome. Só que a verdade é que quando Elias passava de um lado para o outro, se movia de uma região para outra, as pessoas sempre diziam assim: lá vai o homem de Deus. Só que se a gente observar em Mateus no capítulo 19, um jovem tem um encontro com Deus. E esse jovem, quando ele se encontra com o próprio Deus, personificado na pessoa de Jesus, ele diz assim: bom mestre,
tudo tenho feito, todos os seus mandamentos eu tenho cumprido. Ele visita Êxodo no capítulo 20, aonde a tábua foi entregue com os 10 mandamentos, e ele diz assim: eu tenho feito todos eles. Jesus então, sondando o coração daquele moço, Jesus lhe faz uma proposta. Ele diz assim: já que tu cumpres tudo que foi dito por intermédio de Moisés, vende tudo o que tens e segue-me. Sabe o que é interessante? Aquele jovem não era o jovem com maior posse do seu tempo. Se observarmos bem, a Bíblia vai dizer que era comum, tempos depois, os homens venderem fazendas, propriedades valiosíssimas e entregar o dinheiro no pé ou aos pés dos apóstolos. Só que a Bíblia diz que este jovem que tem nome vai ser conhecido a partir dali como jovem rico. Olhe para cá. Você sempre vai ser reconhecido publicamente por aquilo que governa o seu coração. O jovem não é reconhecido por rico, porque tem riquezas, mas porque o dinheiro é o seu Deus. Elias não é reconhecido pelo nome, porque quem governa a vida dele é o próprio Deus. Por isso que as pessoas diziam: lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus. A pergunta que o Espírito Santo está me fazendo e te fazendo é: como é que você tem sido reconhecido nos lugares que você anda? Como generoso? Como generosa? Como liberal? Ou como avarento? Ou avarenta? Alguém que ao invés de proclamar o reino, está difamando o reino, através de uma mentalidade completamente desalinhada com a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Faz assim para me saber que você está aqui. Amém. Quinto obstáculo que me impede de viver a plena prosperidade que vem de Deus. Diga comigo: aprenda a receber. Olha que incrível, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus ontem ministrou profundamente ao meu espírito sobre essa realidade. Em Romanos 12:15 está escrito assim: alegrai-vos com que se alegram e chorai com aqueles que... Vou falar uma verdade: é mais fácil você encontrar gente para chorar com você do que gente para se alegrar de verdade com a tua alegria. É por isso que na Bíblia não está chorai primeiro, está alegrai primeiro, porque o maior desafio desta geração é se alegrar com a tua alegria. Sabe outra coisa que me chama a atenção? O texto bíblico diz, em Atos capítulo 20, no versículo 35, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só que a nossa dificuldade hoje não é dar. Porque se você vê alguém passando dificuldade, você se move, seja segundo o coração ou não, mas você se move. Mas o nosso grande desafio é receber. E um homem cheio de prosperidade, uma mulher cheia da prosperidade que vem de Deus, precisa aprender a receber. Você precisa aprender a receber. Sabe o que é que mais acontece? As pessoas se ofendem quando elas recebem alguma coisa, porque na cabecinha cheia de bloqueio dele e dela, eles ficam dizendo assim: deve estar achando que eu estou passando dificuldade, deve estar achando que eu estou passando necessidade, porque foi treinado para dar, mas não foi habilitado para receber. E nesta manhã o Espírito de Deus está dizendo: eu treinei muitos para dar, mas eu preciso, antes de prosperar segundo o meu padrão,
habilitar para receber. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Você não pode viver a prosperidade dos céus se Deus não te habilitar, segundo a palavra, para poder receber. Ou você pousa de humildade dizendo assim: não precisa não, irmão. Até a voz muda. Humildade não é pensar menos de você, mas menos em você. Você está comigo aqui? Pensar menos de você não faz você humilde. Tem gente que usa roupa mais ou menos para dizer que é humilde. Deus olha para dentro, é um orgulhoso. Não é a roupa que você usa. Alguém me perguntou por que eu não uso sapato de marca. Porque eu estou trabalhando esta comunidade. E infelizmente está cheio de orgulhoso aqui com cara de humildade. Se o pastor usar um tênis mais ou menos, meu Deus, o que está acontecendo? O pastor Eduardo mudou. Não! É o teu coração que está sendo revelado. Como que Deus vai prosperar alguém com uma mentalidade tão miserável? Se tudo você atribui ao diabo. Se você se escandaliza com alguém que tem um carro de 300 mil, como que Deus pode te dar? Eu não consigo atribuir aquilo que é glorioso a Satanás, porque eu sei que João está nos garantindo: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. Aquilo que vai parar nas tuas mãos não tem a ver com o diabo, tem a ver com a bondade de Deus. Ai, 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 aplauda o Senhor, vai. Declare comigo, levanta a mão direita. Você ajuda, mais forte, você ajuda quem precisa, mais honra quem reconhece. Alguém pegou aqui, pelo amor de Deus? Sabe quantos relógios eu já entreguei? Eu não dei relógio para ninguém que precisava, porque Deus não mandou. Os relógios que eu dei, as pessoas tinham mais condição do que eu de comprar. Mas eu estava honrando por reconhecer aquilo que aquela pessoa carrega. Você está comigo aqui? Jesus é o nosso maior exemplo, sim ou não? Em Ageu 2:8, o profeta menor diz que Jesus, na pessoa da Trindade, é dono do ouro e da prata. Agora escute o que eu vou dizer. Se ele é o dono do ouro e da prata, por que está escrito na palavra de Deus, em Lucas no capítulo 8, no versículo 3, que ele levanta um grupo de mulheres para poder sustentá-lo na terra? Jesus é dono do ouro e da prata, mas em Lucas 8:3 está escrito: e se levantou um grupo de mulheres para poder sustentá-lo. Eu aprendo um princípio aqui, vai doer, mas tem mais mulher liberal do que homem. Eu sei que dói, mas o homem que é o sacerdote tem que tomar cuidado para a riqueza que Deus está depositando não descer para o coração. Um grupo de mulheres é levantadas para sustentar a Jesus durante o seu ministério. Agora escute, Deus tem poder, sim ou não? Está escrito na palavra de Deus, Mateus 28:18, todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Jesus está dizendo, mesmo como verbo encarnado, eu carrego todo o poder e autoridade do Pai. Jesus pode transformar pedra em pães, sim ou não? Mas a Bíblia diz que mesmo podendo transformar pedras em pães, ele tem que receber humildemente 5 pães de um menino anônimo que estava escondido na multidão. Sabe o que eu aprendo aqui? Você não tem direito
de não ter humildade para receber aquilo que Deus está dispensando sobre você. Deus não pode prosperar orgulhosos e orgulhosas. Vou falar algo aqui. Como eu sofri, pastora Jordana. Como nós sofremos, né? Primeira vez que, vou contar, que a pastora Lorena chegou aqui com umas 3 blusão da Zara. Não faz propaganda, corta. Da Store. Aquilo foi como me batesse. Eu nunca tinha recebido nada de ninguém até o dia que essa igreja foi fundada. Eu sempre fui provedor. E eu sempre amei abençoar as pessoas que eu via que Deus era com ele. Só que agora tinha chegado a minha vez. E eu fui treinado para dar, mas não fui habilitado para receber. E um dia o Espírito me visita e falou: aquilo que eu preciso fazer na vida da pastora Lorena passa por aquilo que ela está fazendo em você. Não ouse travar aquilo que eu quero dispensar sobre ela. Porque quando você não recebe por causa do teu orgulho, você impede que eu abençoe aquele que eu estou treinando para ser liberal. Um dia eu estava nesta casa orando. Meu telefone celular tinha quebrado. Quem me conhece sabe, eu sou organizado. Eu não vivo o padrão que não posso. Nem para impressionar ninguém. E eu falei: Senhor, eu não posso trocar agora o telefone, porque eu tenho outras prioridades. Eu estava orando aqui dentro. E chegou um empresário que não é da igreja. Ele falou: eu estava na empresa. Deus falou: vai lá naquela igreja preta, lá da T10. Leva esse iPhone aqui na cor dourada. Entregue para o meu servo e diga para ele: eu não quero ele andando com o telefone quebrado. O rapaz chegou aqui e pediu uma oração para a secretária. Eu quero uma oração do pastor. Ela falou assim: o pastor está orando. O senhor pode pedir? Ele bateu na porta, falou: pastor, tem um moço. O Espírito Santo falou: recebe ele e ora por ele. Eu orei por ele. Na hora que eu virei as costas para despedir, ele tirou o iPhone na caixa. Falou: não foi eu, foi Deus que mandou. Compra e entrega para ele. O meu iPad tinha quebrado. Quem me deu está aqui. Eu tinha trazido dos Estados Unidos o iPad, e meu filho tinha quebrado o iPad. E eu falei: Jesus, o cartão passa, mas não está na hora. E eu tenho que ser exemplo, porque se o descontrolado é descontrolado, a unção desce. Eu não posso fazer isso. Porque se ninguém segura, a pastora Daiane assim, irmãos. Mas escute. De repente chegou aqui um empresário, falou: nós estávamos conversando, nós dois decidimos comprei esse iPad aqui e trazer para o senhor. Eu nunca liguei para eles, eu nunca falei dos meus problemas. Nós tivemos que vender os carros, e de repente 2 carros foi entregue como oferta para minha casa. Olhe para cá que eu estou dizendo. Você não tem ideia como Deus trabalhou dentro de mim, porque para qualquer um era uma missão muito simples, mas para a criação que eu tive, Deus estava triturando o meu homem interior. Olhe para cá. Se você quiser desfrutar aquilo que Deus tem para você, aprenda humildemente a receber aquilo que o Senhor tem dispensado. E vou mais longe. Não está ligado a você, está ligado às pessoas que estão te entregando alguma coisa, independente do valor. Porque para a pessoa que está te dando é obediência, é devoção. Mas para você pode passar apenas de um presente. Você está comigo aqui? Deus está mudando a nossa mentalidade, para que Ele possa nos levar para um outro nível.
Olha o que acontece com Jó. Jó é extraordinário, sim ou não? O homem mais rico do mundo antigo, só que de repente a Bíblia diz que Jó faliu. A vida de Jó se tornou uma desgraça. Eu não vou falar sobre isso. Quando Deus decide restituir a Jó, depois de 7 anos aproximadamente, vivendo a maior peleja da história de um homem, a Bíblia diz que Deus decide fazer isso, mas Ele faz assim: Ele levanta irmãos, amigos e parentes que trazem presentes para Jó. Deus vai usar irmãos, amigos e parentes para restituir a vida do homem de Deus. E se esse homem está tomado de orgulho, ele não recebe. E se ele não recebe, é porque ele não entendeu o princípio. Ninguém se move para fazer o bem se não for pela via do Espírito Santo. Se alguém está te dando alguma coisa, não é porque se alguém quer te dar, é porque Deus deu ordem, é porque Deus mandou. E quando você rejeita, você não rejeita do irmão que se moveu, você rejeita o bem de Deus. Quantos estão aqui entendendo essa palavra? Levanta a sua mão direita, deixa eu profetizar. A Bíblia diz que quando Deus foi restituir a Jó, os seus amigos, vizinhos e parentes lhe trouxeram presentes. Declare bem forte comigo: Senhor. Não, como o profeta que vai receber, diga: Senhor, abre para mim a porta dos presentes. Eu profetizo que a partir de hoje Deus vai usar pessoas dos 4 cantos dessa cidade fora para poder liberar presentes da parte de Deus sobre você. Deus vai usar pessoas para liberar presentes da parte de Deus sobre você. Pega essa palavra. Deus vai mover corações de pedra para entregar presentes da parte dele sobre você. Levante as suas mãos e declare essa canção. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Declare. Tudo que eu sou é seu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Sim, segura aí. Deixa eu terminar aqui. Quero acabar aqui. 6º e último obstáculo. Nós temos 5 minutos. Seja liberal para com as coisas de Deus. Vou repetir. Seja liberal para com as coisas de Deus. Olha o que Salomão escreve, não em Eclesiastes no livro da sua velhice, mas em Provérbios no livro da sua maturidade. Ele diz assim no capítulo 11, no versículo 24: ao que distribui, diga comigo, distribui. Mais forte, distribui. Só quem está com fome distribui. Olha aí, gente. Espírito de glotonaria, eu repreendo você em nome de Jesus. Depois de um café desse, Espírito Santo é forte. Ao que distribui, mais lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo. Eu vou repetir. Ao que retém, mais do que é justo, isso é para a sua perda. Alguém entendeu isso aqui? A Bíblia está dizendo, através de Salomão, que Deus te chamou e te prosperou para que você distribua. E se você decidir reter mais do que é justo, isso vem para a sua perda. Não entendi. Você pode socorrer, mas não socorre. Você pode ajudar, mas não ajuda. Você pode estender a mão, mas encolhe. Salomão está dizendo, isso será para a sua perda. Se você quiser viver a prosperidade dos céus, você vai ter que entender uma verdade. Sabe que verdade é essa? O desejo do Criador é enriquecer pessoas. Vou repetir.
Me dê tua atenção, estou no final. O desejo do Criador é enriquecer pessoas. Quantos de verdade querem enriquecer? Levante a mão. Pastor, a minha religião não permite. Pastor, o que vai ser eu entrando de BMW nessa igreja? A última, Senhor. Quanto? 990 mil. Meu Deus, os irmãos vão ficar olhando. Olhe para cá. Deus deseja enriquecer pessoas para que se tornem mordomos no reino dele. Alguém pegou aqui? Se você não entendeu nada do que eu falei, você tem que entender esse último princípio. Porque esse princípio tem prosperado essa igreja. O que nós estamos vivendo aqui, se Deus não fizer mais nada, é o resultado desse princípio. O que é mordomia, pastor? Eu não entendi. Vem da palavra grega, que significa oikonomia, administrador de bens. Deus quer fazer de você um administrador de bens, uma administradora de bens. Quantas mulheres aqui querem enriquecer? Levante a mão. Bem forte, diga, mulheres, glória a Deus. Vão criticar o pastor porque vão falar, a igreja de rico que só prega sobre dinheiro. Ô Espírito Santo, se o Senhor não tivesse me dado tanta graça, eu não teria de pregar essas coisas. Olhe para cá, preste atenção. Oikonomia é administrar bens de terceiro. José, ele dedica 3 coisas para Deus na sua plena mordomia. E eu acabo aqui. Quem que é José? José é um homem comum que se tornou um senador. Deus tira ele de trás das malhadas e coloca ele para se assentar entre os príncipes. Quem que é José? José é um membro do Sinédrio, a corte máxima jurídica e religiosa de Israel. Essa corte era composta por 71 homens que eram considerados príncipes em Israel. Quem é José? É um homem que nasceu em uma pequena cidade da Judeia, que significa Arimateia. Ele dedica 3 coisas, bem forte, diga 3 coisas. Ele dedica influência, tempo e recursos para a glória de Deus. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu também dediquei, eu consagrei meu tempo, meu recurso, eu consagrei minha influência para a glória de Deus, só que você não usa. Porque na sua mentalidade você está assim, quando Deus me der recurso, eu vou usar. Quando Deus me der influência, eu vou usar. Quando Deus me der tempo, eu vou usar. E Deus está dizendo, enquanto você não usar o pouco que tem, eu não dou mais. Você está comigo aqui? A pouca influência com os 500 seguidores que você não usa, porque você tem medinho das pessoas te cancelar. Alguém perguntou para mim, pastor, como que você teve coragem de gravar um vídeo sobre tatuagem? Irmãos, você sabe por que eu fiz aquele vídeo? Porque nós estamos matando irmãos. A gente compra e não paga, a gente mente, a gente adultera, mas quando a gente vê alguém tatuado, a gente diz, não é de Deus. Que religiosidade é essa? Aonde nós vamos chegar como irmãos em Cristo, se nós estamos preocupados mais com assuntos triviais do que com os fundamentos da nossa fé? O vídeo alcançou 6 milhões de pessoas nas minhas 2 redes. Alguém perguntou, você já leu um comentário? Não. Por quê? Não me importo. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem você, você pode fazer o certo, você pode fazer tudo o que elas querem, elas assim vão achar uma brecha para te criticar. Você está comigo aqui? Então, se você não usa os seus 500 seguidores, se você não usa a sua pouca influência para a glória de Deus, não peça para Deus mais influência. Tem gente que nós mandamos o vídeo, a equipe de mídia manda, irmãos, por favor, compartilhe. O irmão olha, ele lê e ele ignora.
Só que na oração dele ele está pedindo: Deus me dá influência. E Deus está falando: não usa nem um pouco que tem, para a glória do meu reino. Como que eu vou acrescentar mais influência? Você está comigo aqui? Sabe o que é que José fez? Ele pegou a sua influência, correndo o risco de morrer, porque naquela época ele não podia fazer isso. O texto bíblico diz que ele usa a sua influência para reivindicar o corpo morto de Jesus para Pilatos, que era o prefeito de Roma. Sabe o que eu aprendo aqui? Esse homem entendeu que o poder e influência que Deus deu para ele era para usar para a glória de Deus, mesmo que aquilo custasse o poder que Deus tinha lhe dado. Olhe para cá. Uma geração inteira decidiu abandonar o corpo vivo de Jesus, dizendo: solta Barrabás. E um homem se levanta para reivindicar o corpo morto que não tinha nada para dar em troca. Homens de influência não fazem por barganha. Mulheres de influência não fazem por barganha. O corpo não tem nada para devolver, mas tem um senador cheio de Deus dizendo: se ninguém quer o corpo morto, pode deixar que eu me levanto para ser a resposta. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Segundo, esse homem, além de entregar a sua influência, ele entrega o seu tempo. Diga tempo. Pastor, eu quero ter autonomia, eu quero ter tempo. Você quer ter tempo, mas tem muito domingo que você decide ficar em casa, ao invés de consagrar o seu tempo para Deus. Você que é servo, quando a igreja precisa de você, você fala: eu estou cansado. E Deus está dizendo que é tempo, mas não vai ter. Por quê? Porque a mentalidade ainda não acessou que para ter governo de tempo, tem que consagrar parte do seu tempo para mim. Você está aqui? Sabe o que esse homem faz? Eu estou terminando. Olhe para cá, eu preciso terminar. Alguém precisa dessa palavra. Ele tem poder, sim ou não? Ele tem servos à sua disposição. O corpo está morto. Ele pode mandar os servos buscarem o corpo. Mas a Bíblia diz que um senador, membro do Sinédrio, ele não manda ninguém, porque ele entendeu: o meu tempo é para a glória de Deus. Deus me deu autonomia para a glória de Deus. Se Deus me deu tempo, então quem vai buscar o corpo morto não é o servo, quem vai buscar sou eu. E ele sai, vai buscar o corpo morto. Ele pega um lençol de linho. Essas cortinas são de linho, por quê? Fator profético. Porque linho na Bíblia representa atos de justiça dos santos. E ele envolve o corpo de Jesus em um ato de justiça para dizer: o meu tempo eu consagrei para a glória de Deus. O corpo está morto, não pode me restituir o tempo que eu perdi, mas eu não me importo, porque o que eu estou fazendo não é por barganha, o que eu estou fazendo é por propósito. Você está comigo aqui? Fica de pé e aplauda ao Senhor bem forte, vai! Sim! Irmãos, saia não, que nós vamos orar agora. Nós vamos liberar uma unção sobre você. Quantos recebeu essa palavra aqui? Pastor, está faltando o terceiro. Ele consagrou o quê? Diga comigo: recursos. Tem gente que gaguejou agora para falar. Mas Senhor, o tempo eu até consagro. Senhor, a influência eu ainda dou uma mão. Agora o recurso é meu. Deus está dizendo: aquele que retém, até o que eu dei lhe será tirado. Olhe para cá. Você não entendeu que a riqueza e a prosperidade é uma passagem. É uma passagem. Há poucos dias eu fiz um negócio mal feito, tive um prejuízo e a pessoa falou: pastor, você não está triste não? Eu falei: você não entendeu, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é dele. Olhe para cá. Sabe o que é consagrar recurso?
é você entender que os teus recursos devem estar a serviço do reino. Quem está aqui me entendendo? Pastor, eu quero ser rico. Quer mesmo? Então quando Deus te mandar comprar um sanduíche, que é uma tarefa mínima, mesmo que você esteja apertado, para um garoto, uma garota, um senhor, uma senhora, não diga, eu não posso. Ele não perguntou se eu podia. O Espírito Santo perguntou, filho, você tem dinheiro na conta? Ele disse, compra. E eu comprei por quê? Porque eu só posso ser aprovado como um administrador de bens de terceiro quando eu obedeço o dono do tesouro. Olhe para cá, olha o que ele faz aqui. De acordo com o Império Romano, olhe para cá. Todas as vezes que um criminoso morria, Jesus era criminoso, sim ou não? Mas ele morreu como? Todas as vezes que um criminoso morria, ele tinha dois destinos. Primeiro destino, ele era jogado numa vala. Ele era jogado como qualquer um numa vala. Segundo destino, ele ficava preso na cruz, e os abutres comiam a sua carne, até ficar só o resto de ossos caindo ao chão. Só que Deus levantou um homem, eu não estou falando sobre sexo aqui, e esse homem entendeu, que o que Deus fez durante anos, era para aquele tempo. Então ele se levanta, e ele diz assim, eu comprei um túmulo, e esse túmulo que eu comprei, é em Jerusalém, entre os nobres, Jesus será enterrado, em uma sepultura, recém-escavada na rocha. Sabe o que ele está dizendo? Eu comprei para minha família, mas se o reino está precisando, está à disposição do reino. Ele pega e entrega para Jesus, e a profecia se cumpre, porque um homem entendeu. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Tem muita profecia que não está se cumprindo, porque está cheio de gente amando o dinheiro, não cumprindo o que Deus mandou. Ele entrega aquilo que tem. Olhe para cá, escute antes de eu orar. Olha o que Mardoqueu fala para Ruth. Ruth é qualquer uma, mas vai se tornar rainha, porque ela tem um mentor, um instrutor, chamado Mardoqueu, seu tio. Ele diz para ela, Ruth, preste atenção, desculpa Esther, preste atenção. Esther 4,14. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te escolheu. Esther tinha se tornado rainha, sim ou não? Só que agora que ela era o que Deus falou, ela estava com medinho de perder. E esse é o problema dessa geração. A gente ora para Deus nos enriquecer, mas quando Deus nos enriquece, a gente não quer usar o dinheiro para a glória dele, com medo de perder. O tio dela foi lá e falou assim, filha, quem sabe, ele está fazendo ela pensar, Deus não te colocou nessa cadeira de honra, para você ser uma resposta para o povo de Israel. Fala para quem está do seu lado, quando Deus te fizer o que Ele te prometeu, não tenha medo de perder, porque o que Deus fez vai ser mantido por Ele e não por você. Você está comigo aqui? Glória a Deus, amém? Coloca a mão na sua cabeça, deixa eu fazer uma oração para a gente finalizar o culto. Pega essa palavra no Espírito que eu vou liberar agora sobre você, antes de você ir embora. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu não estou pregando, Espírito Santo, eu estou proclamando um tempo novo sobre esta congregação. Eu estou proclamando uma virada de chave na vida de... Eu profetizo, mentalidades estão sendo transicionadas neste lugar. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas eu estou profetizando, um tempo novo virá sobre você a partir de hoje. Eu profetizo, um tempo novo virá sobre você a partir de hoje. Eu profetizo, um tempo novo virá sobre você a partir de hoje. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, que um
novo tempo, a nova estação, uma nova primavera virá sobre você a partir de hoje. Que a unção do Senhor te faça próspero, que Deus libere sobre você prosperidade, prosperidade, prosperidade. Levanta a mão direita, diga comigo: eu recebo da parte de Deus uma mentalidade de mordomia. Eu sou mordomo de Deus. Habilite agora mordomia dentro de mim. Coloca a mão sobre a testa, declare assim comigo: Senhor Jesus, libere sobre mim duas coisas: visão de futuro. Mais forte: visão de futuro. E libere sobre mim direção, 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 em nome de Jesus. Eu declaro que ninguém fica perdido mais nessa congregação. Por fim, o Espírito Santo vai habilitar dentro de você 5 sentidos humanos que vão fazer você ter sensibilidade para perceber Deus se mover. Isso vai fazer você prosperar. Coloca a mão sobre os olhos, diga comigo: habilita a minha visão, em nome de Jesus. Agora nos ouvidos, diga: Senhor Jesus, habilita a minha audição. Agora você vai colocar aqui, ó, olfato. Senhor Jesus, habilita o meu olfato. Agora coloca a mão na boca assim, só no cantinho, e diga: Senhor Jesus, habilita o meu paladar. Agora coloca a mão assim, ó, faz assim, ó: Senhor Jesus, habilita o meu tato. Eu declaro que os 5 sentidos do teu corpo estarão habilitados para sentir a glória de Deus. E a partir de hoje Deus vai te dar capacidade. Você nunca viu, mas Deus vai liberar uma capacidade que você nunca teve para fazer coisas que você nunca poderia fazer. Eu profetizo: você a partir de hoje estará sensível à voz do Espírito, à direção do Espírito, e que a capacidade do Senhor venha sobre você. Para finalizar, mão direita para o alto. Pastor, eu não creio nisso. Nós estamos fazendo um ato profético, amém, irmãos? Deus nos deu uma palavra. Você está nas férias dos seus filhos, você está aqui porque você quer mudar de vida, amém? Amém? O mesmo evangelho que transforma, o mesmo evangelho que salva, o mesmo evangelho que cura, o mesmo evangelho prospera pessoas. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Então declare bem forte: Senhor Jesus, habilita dentro de mim o dom da riqueza prometido na tua palavra. Eu sou próspero para a glória de Deus.